Fala pessoal, bom dia. Aqui é Matheus de Paiva do podcast O Código do Dinheiro. E depois de um longo e tenebroso inverno, eu volto aqui com mais um episódio. Vamos comentar aqui sobre os acontecimentos recentes, né? Como é que eles se conectam à questão financeira, do dinheiro, rentabilidade, etc. Vamos ver o que eu vou lembrar aqui. À medida que eu vou lembrando, eu vou comentando com vocês aqui. Vamos começar pela questão do IOF, né? Dos impostos de modo geral, né? Que o governo tentou aprovar, né? Fez uma medida provisória, subindo alguns impostos. E aí o IOF caiu, mas alguns ficaram. O que me interessa aqui é a questão dos impostos sobre as criptomoedas. Antes, quem tinha lucro de até R$35 mil por mês estava isento de pagar imposto. Agora, qualquer que seja, né, o volume de lucro, tem que pagar 17,5%. Isso a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Então, é um primeiro ponto aqui de interesse que a gente tem que se atentar. Bom, quais são as implicações disso, do meu ponto de vista? Eu acho que à medida que o tempo vai passando e as pessoas vão entendendo, digamos, por que o Bitcoin, em particular o Bitcoin, por que ele foi criado, né? E eu já adianto aqui para vocês, ele foi criado para tentar fazer com que o poder de senhoriagem do governo fosse zerado, tá? Esse é o objetivo do Bitcoin. O próprio Satoshi lá, ele manifestou essa preocupação, né, de que a gestão do dinheiro estatal é uma coisa que é perversa. Ela é boa para o monopolista, que é o Estado, e os banqueiros, mas toda a sociedade perde. Inclusive tem episódio aqui no meu podcast sobre isso, sobre o efeito Cantillon, né? Bom, então, pessoal, eu acho que à medida que o governo vai tentando fechar o cerco para o uso de criptomoeda, em especial o Bitcoin, e aumentar impostos, é uma maneira de tentar dificultar o uso. Você está tirando os incentivos da pessoa comprar Bitcoin, comprar outra criptomoeda, enfim. Eu acredito que as pessoas vão tentar buscar, digamos, aprender um pouco mais sobre essa tecnologia. Eu vou focar sobre o Bitcoin, que é a principal criptomoeda, né? Tem gente que defende que as outras são shitcoins, né? São moedas lixo, moedas porcaria. Bom, então, eu acho que à medida que o governo vai tentando dificultar o uso do Bitcoin, algumas pessoas, não todas, algumas simplesmente já aceitam e deixam de usar, ou usam dentro do novo arranjo institucional, né? Nesse caso agora pagando impostos, etc. Mas uma parte das pessoas, talvez aquelas que tendem mais à soberania individual, elas vão tentar encontrar maneiras de explorar melhor a tecnologia que está disponível aí, né? No caso do Bitcoin. Isso é uma coisa boa, porque isso vai fazer com que mais pessoas entendam melhor a tecnologia que está disponível. Certo? Isso é um ganho para a sociedade. É um ganho especialmente para essas pessoas. Mas é um ganho para a sociedade. E isso significa o seguinte, que se você é uma dessas pessoas que está disposta a entender melhor a tecnologia que o Satoshi Nakamoto colocou à nossa disposição, você tem muito a ganhar. Você tem muito a ganhar em melhor compreender como usar o Bitcoin. Como você pode, digamos, contornar certos obstáculos governamentais ao uso do Bitcoin. E com isso manter a sua independência, a sua soberania, etc. Então, a implicação mais notável que eu vejo dessa corrida que o governo está implementando contra as pessoas soberanas, e agora foi o ataque à questão da criação de impostos sobre lucros dos pequenos, né? Isso vai levar com que alguns desses pequenos investidores, pequenos entusiastas, essas pequenas pessoas que acreditam no Bitcoin, passem a entendê-lo um pouco melhor. Isso pode tornar, inclusive, essa missão do Estado mais difícil. Certo? Vocês estão me entendendo aí, né? Beleza.
Então esse é o primeiro ponto que eu acho importante destacar aqui nesse podcast. Eu acho que esse aumento dos impostos, que antes era isento, né? Agora passou a pagar 17,5%, isso vai fazer com que algumas pessoas, não sei o percentual, talvez a menor parte, busquem entender melhor toda a tecnologia ali que está disponível e com isso consiga contornar certos obstáculos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que vale a pena mencionar também é a guerra que os Estados Unidos começou com... Os Estados Unidos entrou na guerra, né? A guerra do Irã com Israel. Os Estados Unidos acabou entrando na guerra. Acho que a primeira coisa que eu devo falar para vocês é o seguinte, pessoal, se vocês vão acompanhar as notícias na internet, e é bom que o façam, né? Saiba que ambos os lados estão tentando guerrear no nível da narrativa também, não só ali no front, no campo de batalha, mas existe também uma guerra acontecendo no nível da informação. O que isso significa? Significa que tanto um lado quanto o outro fica construindo narrativas para justificar, digamos, suas ações e com isso capturar a opinião pública e, sei lá, azeitar todo o processo bélico, digamos, né? Mas o ponto que eu tenho que destacar é o seguinte, pessoal, toda guerra, assim, ela tem muitas perdas, né? Muitas perdas, principalmente de inocentes. Seja civis, né? Que vão ser atingidos pelos artefatos militares, bombas, mísseis, etc. Quanto inocentes militares, que tem que matar e tem que morrer por matar a pessoa que ele nunca viu na vida, e morrer às vezes por uma pessoa que ele nunca viu na vida também, só naquele momento, né? Às vezes nem vê a pessoa, né? Às vezes é um drone que ataca, etc. Então a guerra é sempre algo, eu vejo assim, sempre algo ruim, né? Tem os economistas keynesianos que defendem a economia da guerra, porque ela promove crescimento econômico, o governo imprime dinheiro adoidado, gera uma comoção social, reunifica a nação em torno de uma causa, enfim, mas eu acho isso aí muita demagogia, não vale os custos, tá? Não estou dizendo que não possa existir guerras legítimas, né? Guerras justas, né? Quando você vai se defender e coisa do tipo. Mas de qualquer forma é inegável que há perdas, né? Para ambos os lados. Então esse é um ponto que tem que ser considerado, né? E os impactos econômicos disso, né, são muito difíceis de mensurar, né? A gente não tem como precisar quantificar exatamente os impactos, porque envolve muitas coisas, né? Primeiro que as nações envolvidas na guerra, elas normalmente direcionam a produção para artigos bélicos. Então, sei lá, uma empresa lá no país X que produzia botas e sapatos de passeio passa a produzir agora coturno tático, sabe? Eles são redirecionados a produzir guarnição para a guerra, né? Toda a parte de suprimento. A produção de alimento é a mesma coisa, tem que produzir agora coisas para os soldados e por aí vai. Então, isso reduz a oferta de bens e serviços naquela economia, porque boa parte foi canalizado ali para a questão bélica. Isso significa o que para a sociedade? Significa que tem menos coisas para serem compradas e a inflação vai aumentar, né? Então, e os preços vão subir. Então todo mundo fica pior, especialmente as famílias dos militares e civis, né, que sofreram diretamente impacto, né, com mortes ou sequelas indeléveis, né? E um terceiro efeito é um desarranjo nas cadeias globais de suprimento, né, nas cadeias globais de valor, porque hoje em dia a produção dificilmente ela é toda em um único país, desde a extração primária do insumo básico, aí passa pelas etapas de transformação até chegar no produto final. Dificilmente um país faz todas as etapas do processo produtivo. Normalmente cada país contribui numa etapa, vai lá e agrega valor naquela etapa. E
Quando um país que está dentro dessa cadeia entra em guerra, como ele tem que mudar toda a sua estrutura produtiva, acaba afetando a sua participação nas cadeias globais de valor e de suprimento. Então vai ter um gargalo, o que pode, digamos, gerar uma ineficiência, um desalinhamento muito grande nessas cadeias globais e, com isso, impedir, de alguma maneira, a criação da produção que se tinha antes, né? Porque vai ter um gargalo, agora não passa daquela etapa. Se o país X contribuía com 200 peças numa certa etapa, agora ele vai contribuir com 120. Então, se com essas 200 se fazia 500 outras coisas, agora vamos fazer 300. É um exemplo. Isso vai ter impacto no mundo inteiro, né? Porque vai ter menos produto para o comércio internacional. Então, os preços tendem a subir. Quarto efeito: toda vez que entra em guerra, muitas questões sobre investimento, elas ficam ainda mais incertas, não é? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, se mais países vão entrar em guerra, se armas de destruição em massa, radioativas, se é que vocês me entendem, vão ser usadas. A gente não tem noção, ninguém sabe até que ponto vai se escalar a tensão. Se vai ficar confinado a uma região entre dois países, se vai 3, 4, se entra, sei lá, blocos, se entra OTAN, se entra China, se entra... Então essa incerteza provoca uma certa recomposição do portfólio, vamos dizer assim. As pessoas tendem a tirar seu dinheiro de ativos mais arriscados e passar para ativos mais conservadores, né? Com medo de dar alguma coisa inesperada. É isso. Então, tudo isso aí impacta, né? Impacta a economia, né? Porque quando você começa a desfazer dos ativos que você tinha, significa no fundo que você está aumentando a oferta desses ativos, o preço deles tende a cair. Então quem ficar comprado nesses ativos vai ter uma redução líquida da riqueza, né? Porque o preço do ativo cai porque passou a ser mais ofertado, né? Então esse é um ponto. Ativos normalmente mais arriscados e tendem a cair o preço. E os ativos mais conservadores, de maior segurança, tendem a ter uma demanda maior, o preço tende a aumentar. E com isso, a taxa de juros deles, das novas emissões, tendem a reduzir. Mas isso, olha só que interessante, isso aplica a ativos, a dinheiro não necessariamente. Por exemplo, Bitcoin, ouro, prata, esses ativos tangíveis, e agora entendendo o Bitcoin como um ativo tangível, porque é um ativo real, ele não é físico, mas ele é digital, tem um registro perene na blockchain. Ativos como esses, né, dinheiro, eles tendem a se valorizar, tá? O ouro tende a se valorizar, o Bitcoin tende a se valorizar, a prata tende a se valorizar, até o real estate, né, o mercado imobiliário tende a se valorizar. Claro, onde não acontece a guerra, os imóveis têm um preço tendendo a zero, né? Então é um ponto a se considerar também, certo? Ativos reais tendem a se valorizar. Na verdade, de um modo geral, ativos reais tendem a se valorizar sob qualquer contexto, tá? A questão da guerra é que eles aceleram a valorização normalmente, embora, por exemplo, o Bitcoin tenha andado de lado aí, ele chegou a custar, sei lá, 615 mil reais, e agora ele chegou a bater 550, agora voltou para os 600, tá andando de lado. Mas de modo geral, toda vez que tem uma crise, ativos reais tendem a subir, tá? Tendem a subir mais rápido do que quando não tem crise. Porque quando tem crise, por exemplo, uma crise econômica, uma crise militar, guerra, etc., uma pandemia, alguma coisa assim, os governos tendem a acelerar a criação de dinheiro. E para onde vai boa parte desse valor criado por esse dinheiro? Para os ativos reais. Porque a oferta deles não acompanha ao aumento da oferta de emissão de dinheiro, né? Que tem um custo associado a essa criação de ativos reais, né? Então isso faz com que eles sempre, em qualquer contexto, tendem
Olha só, tendência, eles tendem a se valorizar. Mas não que isso vai acontecer, né? Eles tendem a se valorizar. Mas não que isso vai acontecer. Claro que tem as flutuações de curto prazo, etc. Tem muito choque acontecendo, tem muito sinal e ruído misturado que dificulta para qualquer que seja o agente a tomada de decisão correta, a correta precificação, né? A gente tem que levar em consideração isso também, né? Tem muita informação desencontrada acontecendo ao mesmo tempo, cada pessoa falando uma coisa. Então é difícil fazer um juízo, digamos, certeiro, né? A gente vive numa época de muita informação. E 99% da informação é ruído. 1% é sinal. É difícil a gente, digamos, filtrar bem. Isso é um processo que requer muita experiência, muito tempo para você saber eliminar o joio do trigo da informação. Certo? Então é isso. Assim, espero que vocês gostem aí das reflexões singelas, simples, mas acho que trago uma informação para vocês. Desejo aí uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo. Um abraço.